Olá, nós estamos aqui hoje nos estúdios do TRE Paraná. O meu nome é Melissa Medrone e eu estou com a servidora Carla Panza Bretas. Obrigada, Carla. A Carla é autora desse livro, Urna Eletrônica e Desconfiança no Processo Eleitoral, e vai falar um pouco para a gente das pesquisas que ela fez para publicar esse livro com relação à segurança do processo eletrônico e os mecanismos de controle que a Justiça Eleitoral tem para assegurar a segurança do voto. Carla, uma dúvida que as pessoas têm, uma reivindicação até que a sociedade está colocando agora é com relação ao voto impresso. O que você viu assim, no seu trabalho? Com o voto impresso, ele aumentaria a segurança do processo de votação? Como é que já foi essa experiência em eleições anteriores, até associado com a urna eletrônica? E em que pé que isso está, o desenvolvimento dessa tecnologia? Antes de tudo, quero agradecer à Justiça Eleitoral do Paraná pela oportunidade de divulgar o estudo sobre do mestrado que eu fiz e sobre a urna eletrônica, sobre o aspecto jurídico. É importante pontuar que esse livro tem preocupação sobre os aspectos jurídicos que envolve o processo eleitoral eletrônico. E sim, assim, fazendo uma análise histórica de todo o processo eletrônico de votação no Brasil, a gente observa que o voto impresso foi motivo de voto, né, antes escrito no papel, né, foi motivo de muitos questionamentos, motivo de muita fraude, anulação de eleições, casos muito sérios e que ensejaram movimentos mais fortes de desenvolvimento de um material da tal máquina de votar, que é assim que ela é chamada, né, desde a legislação de 30, como máquina de votar. A ideia de se automatizar de alguma forma, de minimizar as possibilidades de falha, né, no sistema de contagem de votos, de erro no preenchimento da cédula e tudo mais. Então, a gente tem experiências no Brasil, como todos nós sabemos, que não foram bem sucedidas com o voto de papel, evoluiu isso para a nossa urna eletrônica e hoje existe já há algum tempo, na verdade, um clamor pelo voto impresso. Por que seria um voto impresso? Porque a ideia seria uma associação do voto eletrônico com o voto impresso, com uma impressão do voto de alguma forma. Isso tudo envolve uma preocupação muito grande do sigilo da votação, na medida em que, ao contrário que possa alguns pensar, quando se tem o voto impresso, você digita o resultado, você digita o seu voto, sai uma impressão da sua escolha. E essa impressão, o eleitor não pode pegar e levar para casa. Cai numa urna, cairia numa urna, né? Esse é o protótipo que tem sido desenvolvido, cair numa urna para eventual posterior apuração, né, verificação dos votos, comparação entre o resultado eletrônico com o resultado impresso. Jamais a gente poderia conceber hoje, no atual cenário constitucional brasileiro, o eleitor levar o comprovante do voto para casa, porque isso violaria o direito ao sigilo do voto, que foi o motivo de tanta fraude no processo eleitoral no Brasil e que tanta ilegitimidade de eleitos, né, que hoje se consegue, o resultado da pesquisa tem verificado isso, verificou que se consegue conferir legitimidade ao eleito na medida em que o processo de votação não foi maculado, pelo menos dentro no momento daquelas horas do processo de votação, né? Mas esse processo de votação eletrônica, ele também, associado com as impressões, ele também teria, se chegar a ser desenvolvido e implementado, ele também é sujeito a falhas, né? Que você estava falando que se trava ali uma bobina durante a votação, o mesário teria que intervir. Por quê? Isso, na verdade, é uma constatação decorrente das eleições já de 2012. Quando se usou isso? Hoje, a gente talvez tenha dado mais visibilidade ao recente julgamento do Supremo sobre o voto impresso, mas, na verdade, ele foi um julgamento que decorreu de uma legislação recente, mas que antes teve outra legislação já tinha sido editada que se plantasse um voto impresso no Brasil, mas que
efetivamente de uma forma bem reduzida, alguns servidores talvez recordem disso, mas em 2002 de uma forma reduzida, mais realizada no Brasil, demonstrou-se que houve muitos mais contratempos e problemas na votação com o voto impresso do que poderia se imaginar, na medida em que o voto impresso exige a utilização do módulo impressor, e como qualquer impressora que a gente tem em casa, a gente vê isso, a gente vivencia isso todo dia, tem falhas, elas sofrem falhas. E essas falhas, por exemplo, causam travamento do papel. E quando travou o papel, em alguns casos, o mesário precisou intervir, precisou abrir a máquina, tirar, destravar. Quando isso ocorre, isso já tem uma mácula no processo de votação daquela urna. Então, daí a importância do desenvolvimento aprofundado, qualificado do módulo impressor e da máquina, nova máquina de votação, que tem sido um trabalho que o TSE tem desenvolvido. Não está ainda finalizado, porque realmente é algo muito mais complexo. E, além disso, paralelo a isso, o STF considerou inconstitucional. Por tudo, todos esses riscos do voto impresso hoje, por possível violação ao sigilo de votação, o STF considerou inconstitucional em medida cautelar. Isso quer dizer, é uma decisão ainda provisória e que é possível modificação, mas, ao mesmo tempo, também a Justiça Eleitoral pode também desenvolver outras soluções tecnológicas. As pessoas também têm comentado muito, Carla, sobre o uso da urna em outros países. Dizendo que em outros países não se usa. Por que se usa no Brasil? O que você diz sobre isso? Isso foi uma preocupação na pesquisa de realmente fazer uma verificação das soluções eleitorais pelo mundo. E se identificou que não existe uma solução pronta e acabada que possa ser replicada por todos os países. Cada país tem a sua realidade demográfica, tem a sua realidade territorial, populacional e política, e que precisam ter soluções individualizadas. Então, existem urnas eletrônicas em vários países. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam urna eletrônica, mas uma urna eletrônica identificada para cada estado. Cada estado tem a possibilidade de desenvolver a sua legislação e também encontrar a melhor urna para o seu processo de votação. Isso também acontece no Japão. O Japão também tem urna eletrônica, votação eletrônica, mas de uma outra forma. O Brasil precisou adotar um sistema que que resolvesse nosso problema territorial, nosso problema do analfabetismo, que a nossa urna tem uma solução, um teclado que se assemelha a um telefone, em que dá acesso aos analfabetos, por exemplo, a conseguirem fazer a votação por reconhecimento dos números. Então, foram soluções que o Brasil precisou desenvolver para resolver as suas questões eleitorais internas. E, além disso, a gente tem uma série de mecanismos antes das eleições, durante as eleições, que servem de controle para a segurança do voto, Isso, foi a outra preocupação, de verificar. Quando a gente fala em democracia, a gente fala o Brasil um país democrático, na verdade, a democracia não se conforma mais com o simples direito do voto. A democracia, hoje, nos tempos de hoje, ela já evoluiu e ela exige de que haja participação cidadã, essa possibilidade de dar voz ao povo, de questionar, de realmente desconfiar. A desconfiança não é prejudicial à democracia, pelo contrário, ela vai fortalecer. Então, os instrumentos de controle, verifiquei se existiam instrumentos de controle, se a população, se o cidadão poderia questionar e como ele poderia investigar a veracidade do processo eleitoral, a lisura do processo eleitoral. E a pesquisa foi voltada nesse sentido e identificou várias etapas do processo eleitoral, desde a carga e lacração até o desenvolvimento do software, momentos em que é conferido legitimidade às instituições e à população em geral a participar e verificar se há inconsistência no processo e dar voz. O que identifica que até hoje, nas nossas eleições, não se identificou nenhum processo judicial que tenha cabalmente demonstrado fraude no processo. Hoje é bom até a gente comentar, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre fraude e falha. Então, é importante que identificasse eventual falha no sistema, como, por exemplo, um travamento do sistema, a urna que deixou de funcionar, e se houve realmente fraude, ou seja, uma interferência dolosa no resultado das eleições. E a Justiça Eleitoral, ela tem que estar atenta sobre isso, e as instituições têm que estar atentas sobre isso, e a população ter voz para poder realmente reclamar, eventualmente, alguma constatação nesse sentido. Então, a gente pode deixar até um convite, Carla, para a população acompanhar nos canais oficiais da Justiça Eleitoral, dos TRS, do TSE, o calendário que precede as eleições, onde
estão previstas uma série de cerimônias públicas, qualquer pessoa pode chegar, entrar no tribunal, acompanhar, fotografar, filmar, pôr na rede social, tem carga e lacração, tem a auditoria da votação eletrônica, é só acompanhar aí nos canais oficiais para ver quando que essas cerimônias vão acontecer e estar presente fiscalizando junto com as autoridades, né, e com os órgãos competentes. Isso mesmo. Obrigada, Carla. Essa foi a Carla Panza Bretas, autora de Urna Eletrônica e Desconfiança no Processo Eleitoral. A Carla mantém uma página no Facebook do livro, onde as pessoas também podem entrar em contato para tirar dúvidas e buscar mais informações. Isso, né? será um prazer. Ele está ali para isso. O canal é esse. Obrigada, Carla. Obrigada a você. Obrigada, até mais.